Celebramos o domingo Letare. Letare Jerusalém. Assim começa a antífona de entrada que nós rezamos no início da celebração, extraída do livro do profeta Isaías, capítulo 66. Alegra-te, Jerusalém. O profeta, em nome de Deus, exorta o povo escolhido a se alegrar, mas não uma alegria qualquer, não uma alegria daquela que, usando a expressão de São José Maria Escrivá, alegria de animal sadio, uma alegria de só estar saudável, alimentado, aquecido e pronto. Não é dessa alegria humana que a igreja nos fala hoje, mas de uma alegria sobrenatural, alegria que vem de Deus, uma alegria que é capaz de ser e deve ser compatível com a cruz, com o sofrimento, com as dificuldades da vida, porque o cristão não pode ser triste. A nossa vida é marcada por tribulações e problemas, sim, mas isso não nos dá direito de sermos pessoas tristes. A alegria é um mandato de Deus para nós, não é opcional. No domingo Gaudete, que é o terceiro domingo do Advento, nós recordávamos que o tema daquela missa é a palavra de São Paulo na carta aos Filipenses: Gaudete in Domino semper, iter dico gaudete, Dominus prope est. Alegrai-vos sempre no Senhor. Não é um pedido, não é um conselho, é uma ordem do apóstolo São Paulo. Alegra-te, alegrai-vos sempre no Senhor. E hoje ouvimos Isaías: alegra-te, Jerusalém. Também é um mandato, uma ordem, uma palavra de autoridade de Deus para nós, porque o inimigo muitas vezes nos pega pela tristeza, que é o contrário da alegria. A tristeza é uma das maiores aliadas do demônio. A tristeza é semeada pelo diabo nas nossas almas, porque a consequência da tristeza é toda uma série de coisas que nos levam ao mal, ao pecado. O desânimo, a falta de impulso na vida, o pessimismo, não é? A baixa autoestima, tudo isso são coisas que vêm lá de baixo, do inferno. Do alto do céu vem a alegria, vem o otimismo, vem a fortaleza. E o cristão, mesmo em meio a tribulações, deve manter sempre vibrante a alegria, porque é o combustível da alma. Sem alegria não podemos viver. Sem alegria nossa vida se torna um peso, se torna algo chato ou algo até insuportável. Irmãos e irmãs, devemos meditar muito na importância da alegria, inclusive da alegria na cruz do Senhor. A cruz que Jesus quer que carreguemos todos os dias deve ser carregada com alegria, com fortaleza, com bom humor, com um sorriso no rosto. Um outro lema que utilizava São José Maria Escrivá, esse santo do século passado, é justamente isso, relacionando a cruz com a alegria. Devemos sempre estar alegres carregando a cruz. Então ele dizia, ele rezava muitas vezes esta oração, esta jaculatória: in laetitia nulla dies sine cruce. Gostava muito do latim, né? In laetitia, com alegria, nulla dies, nenhum dia, sine cruce, sem cruz. Com alegria, nenhum dia sem a cruz na minha vida. Então o santo, o que ele fazia? Ele estava pedindo que Deus, rezando para que Deus enviasse todos os dias uma cruz na sua vida. Parecia que estava doido, né? Um pagão ouvir isso e fala: tá louco, esse homem tinha que ir para o sanatório. Como assim pedir cruz? Está doido? Pedir sofrimento? Virou masoquista? Está maluco, né? Nulla dies, in laetitia nulla dies sine cruce. Todos os dias
quero, Senhor, carregar a minha cruz, mas com alegria, né? Então, falando muito do diabo, o diabo passa fazendo barulho, né? Toda homilia é assim, quando mexeu com o diabo, ele mostra o rabo mesmo, o bicho é cruel, né? Então, in Letícia, irmãos e irmãs, façamos o propósito de carregar a nossa cruz sempre com alegria, com otimismo, com entusiasmo. Por quê? Porque a cruz é o instrumento que nos levará para o céu. Simples assim. Não porque amamos o sofrimento pelo sofrimento. Isso é um problema psiquiátrico, de que falamos agora há pouco, chamado masoquismo. Uma pessoa que sente prazer em sofrer. Não é isso. O cristão, né, ele deve carregar a cruz com alegria, com fortaleza. Por quê? Porque a cruz é um instrumento que nos leva para o céu. Não dá para pular etapas, querer a glória, querer o céu, querer a salvação, querer estar unido a Deus sem passar pela cruz. Simplesmente não existe. E aqueles que ensinam o contrário estão mentindo. Simples assim, né? Então essa fórmula que a gente ouve aí, pare de sofrer, é falsa. Não existe cristianismo sem cruz. Por quê? Cristianismo é simplesmente aqueles fiéis que seguem o seu mestre, que fazem da sua vida uma associação à vida de Jesus Cristo. E a vida de Jesus Cristo passou pela cruz. Paixão, morte e ressurreição. Mistério pascal, o querigma da igreja. Sem essas 3 etapas, não se chega no céu. Simples assim. Paixão, que é sofrimento, morte e só depois ressurreição, glória, prêmio eterno. Irmãos e irmãs, aprendamos essa lição com fortaleza. A alegria que vem de Deus. Outro elemento que deve nos provocar alegria é essa que nós ouvimos no Evangelho de hoje, né? Ouvimos essa conhecida passagem, né, da parábola que Jesus conta, a parábola do filho pródigo, não é? Nessa parábola nós vemos um movimento duplo de alegria. A alegria do homem para com Deus, quando ele é perdoado do seu pecado, e a alegria de Deus em perdoar. Deus se alegra, Deus desfruta quando uma pessoa pecadora se reconhece como tal e pede perdão, para que ele possa então derramar o bálsamo da sua misericórdia naquela alma e restaurá-la. Deus desfruta e se alegra com a salvação de cada um de nós. E na parábola do filho pródigo nós vemos isso, né? Temos aí 3 personagens. O pai, que é claramente uma imagem de Deus. O pai da parábola é Deus. Um homem bondoso, misericordioso, atencioso para com os filhos, que faz tudo para que seus filhos sejam felizes. Assim é Deus conosco. Deus nos ama, Deus é providente, Deus quer o nosso bem e Deus quer sobretudo a nossa salvação. E esses 2 irmãos, podemos colocar aí na figura desses 2 irmãos todos os cristãos do mundo, cada um de nós. Em alguma fase da nossa vida podemos nos identificar, às vezes com o filho mais novo, às vezes com o filho mais velho. Os 2 são um desastre, os 2 filhos são pecadores, são à toa, vagabundos, miseráveis. Só o pai que é bom aí nessa história. Os filhos não valem para nada. Um deles, então é a imagem de nós somos assim também, né? Diante de Deus somos miseráveis, pecadores, fazemos um monte de besteira, temos um monte de defeitos, mas Deus não deixa de nos amar, Ele continua nos amando sempre. Às vezes podemos nos identificar com o filho mais novo, que é um fanfarrão, né? Um irresponsável, um imaturo, um sem vergonha, né? Que tem a cara de pau de chegar no pai e pedir o dinheiro da herança antecipado, né? Porque o pai é Deus, né? Então é muito bondoso, mas se fosse um pai normal, né? Se fosse eu o pai desse cara, então pai, o senhor vai morrer mesmo, né? O senhor já está assim caquético,
já está com o pé na cova, já está parecendo o Mun-Ra, né, do Thundercats. Vocês lembram do Mun-Ra? São os mais velhos que vão lembrar, né? Aquela múmia assim horrorosa, né? Ou então o esqueleto do He-Man, né? Antes de transformar, o esqueleto é aquela múmia horrorosa, torta assim, né? Depois que ele transforma, ele fica bombadaço assim, fica crossfiteiro, né? Mas antes ele é aquela coisa: pai, só está parecendo um Mun-Ra, vai morrer mesmo. Então, vamos fazer o seguinte: me dá o dinheiro aí, vende a casa, os trem tudo, me dá meu dinheiro, que eu estou indo embora, não quero mais. Né, quem gosta de coisa velha é museu, então senhor fica na sua que eu vou embora. Né, se fosse eu falava: aonde você quer a herança? No olho direito ou no esquerdo? Né? E dava logo um supapo no pé do ouvido, que merecia, né? O cara é cara de pau, né, de falar isso. Me dá a parte da herança que me cabe. E depois pega o dinheiro e sai no mundão, e gasta, e entra na farra, e etc. Esse é o filho mais novo. O mais velho parece ser bom, mas também é tão vagabundo como o mais novo. Não vale o saldo batizado, como se diz no ditado, né? Está lá, trabalha, obedece o pai, mas é uma pessoa cheia de rancor, cheia de inveja, cheia de mesquinhez, cheia de calculismo. Está o tempo todo reparando no irmão, invejando, tendo raiva, guardando rancor, comparando-se com ele o tempo inteiro. É uma alma mesquinha que não sabe amar. E quando o seu irmão volta das suas aventuras, então sai todo o mal dele, né? Então a sua verdadeira face se revela, e ele mostra para o pai que está com raiva, não quer entrar em casa, e começa: esse seu filho aí, né? Nem o considera mais como irmão. O senhor nunca me deu nem um cabrito, e para ele o senhor dá o boi gordo. É típica comparação de irmãos invejosos, um fica invejando o outro. A senhora me deu isso, não me deu aquilo. Fica brigando com a mãe, brigando com o pai. Isso é coisa de invejoso, sem vergonha. O pai e a mãe dão o que eles quiserem nos dar, eles que estão dando, né? A gente não tem que exigir nada. Nenhum filho tem direito de exigir nada dos seus pais, porque tudo que nós temos, a nossa vida depende dos nossos pais. Eles nos geraram, eles nos cuidaram, eles nos alimentaram. Então, só temos que ter para eles agradecimento e respeito. Nada de exigir nada dos pais. Isso é coisa de gente que não vale o saldo batizado, né? Irmãos e irmãs, às vezes nós nos comportamos assim, como esses irmãos. Somos invejosos, ficamos nos comparando, somos mesquinhos, temos, né, um monte de defeitos. Mas Deus não desiste de nós. Então a nossa atitude para com Deus deve ser a atitude de conversão do filho mais novo. É um bom exemplo de conversão. Ele fez tudo isso que ele fez, era uma pessoa horrível, mas num dado momento ele caiu em si, diz o texto de São Lucas. Caiu em si e pensou: os empregados do meu pai têm de tudo e eu estou aqui na miséria. Sendo empregado do meu pai estaria melhor. Vou lá, vou pedir perdão, vou reconhecer o meu pecado. Esse é o movimento que nós temos que fazer. Se nós identificamos o pecado na nossa vida, temos que fazer esse primeiro movimento: cair em si, perceber nossa falta, não maquiar os nossos defeitos, não jogar a culpa no outro, não culpar os nossos pais pelos nossos pecados, pela nossa mesquinhez, pela nossa falta de gratidão. Mas meu pai, mas a minha mãe faz isso e aquilo. Não importa os pecados dos nossos pais. Cada pessoa individualmente vai responder diante de Deus. Não é o meu pai que vai responder por mim no juízo final, sou eu. Então Deus vai me sentar lá e falar: vamos lá, o que você fez que presta? Então eu vou ter que falar, né? Não adianta inventar desculpas para Deus.
Aquele filho mais novo, ele amadureceu. Então ele diz: pronto, caí a ficha. Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço mais ser chamado teu filho. Foi sincero, assumiu a verdade, falou com sinceridade. É isso que Deus quer. Deus precisa só disso para nos salvar. O resto é com Ele. E aquele menino foi, pediu perdão, e o pai não quis nem saber mais dos detalhes. O abraçou, o acolheu, o restituiu na dignidade de filho, e foi tudo festa. Mas, se ele não tivesse reconhecido o seu pecado, iria morrer lá na beira dos porcos, dentro do chiqueiro. Nós também, irmãos e irmãs, se não reconhecemos de verdade os nossos pecados, por mais que Deus nos ame, Ele não poderá nos salvar, porque seremos nós que não nos deixaremos salvar por Deus. Deus precisa de nós para nos salvar, precisa da nossa sinceridade, precisa que nós reconheçamos os nossos pecados, que nós façamos uma confissão sincera, que nós aceitemos a nossa realidade, sem ficar jogando a culpa no outro. Esse é o movimento da conversão. Peçamos essa graça a Deus, para que assim possamos amadurecer na fé e deixar-nos encher da alegria de Deus, dessa alegria do perdão e da paz que vem do Senhor.